Fala, meu povo! Sejam bem-vindos, né? Não a mais um, agora sim ao programa 01, né, do Terceira para 10, um novo podcast aqui do futebol americano que vocês vão poder acompanhar semanalmente. Comigo, Matheus Ornelas, e com ele, Raim Ferreira, a mente por trás do FABR Network. Raim, hoje o título já vai entregar, mas o tema é bom. O tema é bom demais, é o tema que todo mundo aí tá louco pra querer saber, que é unificação, né? Sim. Depois de 3 temporadas aí de campeonatos separados pós-pandemia, vamos lembrar, nesse ano aí os times que disputavam a BFA do ano passado e também o Brasileirão D1, né, da CBFA, chegaram aí a esse acordo, anunciaram a unificação no começo desse ano, mas desde então o tema estava um pouquinho frio, ninguém estava comentando muito, e esse podcast de hoje aí é no mínimo revelador. É isso. Bom, importante que a gente vai falar para vocês. Hoje a gente vai tentar seguir a nossa ideia de que é o programa direto, numa tacada só, sem edições de cortes e tudo mais. A gente agradece todo mundo que já acompanhou o primeiro, que gostou, que deixou feedback. E um dos feedbacks que eu acho que o Raim e eu a gente conversou e fez mais sentido é que a gente falou de três temas muito diferentes ali no primeiro programa. Então a gente pensou e a nossa ideia vai ser exatamente essa. A gente vai pegar um grande tema central e vai destrinchar, né, em 3 pequenos temas dentro de cada um deles, né? Então a gente vai falar de unificação hoje, a gente vai trazer o tema unificação para vocês acompanharem, mas a gente vai, obviamente, seguir nisso com 3 pequenos temas dentro desse cenário. Então, para o nosso primeira para 10, meu querido Naim Ferreira, relógio na tela para a gente qual a importância, né, da gente voltar a ter um campeonato nacional como você, unificado, né, como você falou. O cenário pós-pandemia, né? Muitos times quebraram e acabaram. Alguns até quebraram depois, né, da volta, como o Sorriso Hornets. Um calendário que era diferente, agora vai ter que mudar muita coisa. Teve muita questão política também no ano passado, né, para se fechar. Tivemos, como a gente até brincou aqui no roteiro, né, nosso Clube dos 13, que é a CFA, né? Mas É como se fosse o Clube dos 13, né? É isso, né? E qual que é a importância, às vezes até para quem tá chegando agora, né, no FABR? Qual que é o contexto, né, pra gente ter tido novamente aquela separação, já que a BFA era, né, o campeonato que tocava em 2019? Isso. Só pra gente falar um pouquinho da unificação, a gente tem que lembrar um pouquinho desse contexto histórico do FABR, né? 2025 aí, essa temporada vai marcar a 15ª temporada da gente tendo campeonato nacional, né? O campeonato brasileiro, de fato. Até em 2016 teve a primeira unificação, com o nome de Superliga Nacional, que durou ali até 2019, 2021. Teve a pandemia, quando voltou tudo ali em 2022, já foi com a separação, né? Como a gente brincou agora, essa questão de ACFA, Clube dos 13, alguns clubes ali que as gestões já eram um pouco... ajudavam, né, a gerir a BFA naquela temporada, acabaram se juntando, mantiveram a estrutura da BFA ali, e alguns times descontentes um pouco com o que tinha de calendário, com os confrontos que tinham, foram para a CBFA organizou esse campeonato, e nesse ano a gente veio com essa unificação. Acho que o grande diferencial aí é a volta dos grandes jogos, né? Sim. Que a gente não poderia ter. Lembra muito, assim, eu como pernambucano, torcedor do esporte, não tem como não fazer um comparativo assim de unificação sem ser com aquele ano de 87, né? Tinha uns times lá, uns times cá, e até hoje se debate, como é que seriam esses confrontos? A gente poder unificar, trazer de volta esses jogos, agora numa realidade um pouco diferente, né? A gente sabe que depois da pandemia, uma mudança significativa foi a diminuição da quantidade de jogos, eram 6 jogos de temporada regular, e agora meio que tá normal ter 4, né? Quero saber como é que vai ser essa agenda um pouquinho mais enxuta e com confrontos mais técnicos. E assim, eu fico muito curioso, né? Porque eu sempre brinco que eu acho que a importância também é muito para quem joga e para quem trabalha com isso como a gente, explicar, perfeito, né, para as pessoas. Porque, por exemplo, eu tava quando eu fui fazer o jogo da Netflix no final do ano passado, por exemplo, teve lá a pergunta, quem foi o campeão brasileiro? E aí... Tava aquela, né? Aí eu falei, foi o Rhinos, né, que tinha sido campeão da CBFA. Sim. E aí mandaram mensagem pro Lucas, Davi, aí ele mandou, deu aquela cornetada já. Ele veio brincar comigo, tudo. Mas assim, até pra gente vai ser um processo mais fácil, né? Porque eu fico imaginando, já é muito difícil captar, né, empresas, captar pessoas pra estar dentro do esporte, né, do nosso meio, e você ter que explicar que tinha um campeonato que era o campeonato oficial, um campeonato que era muita discussão de 87, é muita discussão de 87. E tudo mais. E assim,
E é muito interessante, é muito importante a gente também falar, né, que assim, CBFA e BFA, todos os anos conversaram para que essa unificação pudesse acontecer. Só que em 2025 era inevitável, né? Era inevitável porque a gente tem todas as questões que envolvem o flag, todas as questões que envolvem a NFL no Brasil, né, e FAF e tudo mais, e muitas questões também que eu acho que todo mundo tava cansado de responder, né? Ah, quem que seria o verdadeiro campeão brasileiro? Ah, se tivesse um Mariners e Rhinos, e se fosse o Ó, Spartans contra não sei quem, que foram... desde a volta do Network, que foi no comecinho de janeiro, até hoje, a Uhum. postagem que teve mais engajamento foi a postagem de quem venceria. É, Mariners ou Rhinos ali. entendeu? E eu acho que e é muito engraçado, a gente não vai ter necessariamente confrontos que todo mundo queria ver, porque o Brasil é um país gigantesco. Então a galera Dimensões continentais, não tem Exato, como. a galera tem que entender também que a gente vai ver muito confronto que a gente já tava vendo ano passado. Só que os contextos vão ser outros, né? E isso é muito importante a gente falar. E é importante, né? E é importante porque, galera, criou-se uma ilusão na época do torneio Touchdown de que era muito fácil fazer essas coisas, e que sempre ia ter dinheiro para viajar, né, e tudo mais. Só que não é assim. O TTD era um campeonato, por exemplo, muito fechado também ali, que não pegava o Brasil inteiro, né? E foi uma coisa que tem N questões aí também, né, de como funcionava aquela grana. Então a galera tem que entender que o futebol americano é isso. Não vou fazer uma primeira fase, o Mariners indo para São Paulo jogar contra o Rhinos, aí vai pro Sul jogar contra o Croco, aí joga em casa contra um time do Centro-Oeste, joga em casa contra outro time do Sul, né? A gente vai até explicar mais pra frente sobre Seria isso. um Né? sonho, né? Seria um sonho, a gente obviamente luta para que isso aconteça, mas a gente ainda vai ter muita coisinha fechada. E eu falo que a unificação também tem esse ponto, porque a gente tinha, por exemplo, lacunas, né? Como o Centro-Oeste. Né, que o Centro-Oeste era Centro-Oeste e o Norte, para falar a verdade, Sim. né? Sempre foram duas regiões que, por terem menos times e pelas distâncias ali serem maiores, sempre tiveram lacunas. Sim, né? E eu falo que isso é muito importante, porque querendo ou não, eu acho que tem muita gente que olha pra unificação e fala, a unificação agora vai resolver tudo, agora vai tudo certo. Galera, tem N problemas aí nessa unificação, que é muito mais gente pra concordar com ideias, é muito mais gente que você agora como instituição CBFA vai ter que fiscalizar e ficar em cima. Só que eu acho que a grande parada é exatamente essa, é viagem. Porque a partir de agora você tem literalmente todos os cenários para tentar ajudar o máximo possível os times a viajar o essencial, o necessário, por assim dizer. Então, eu acredito que esportivamente, como eu tinha falado antes, não tinha como essa unificação não acontecer em 2025. Ou era agora, ou aquele grande medo da FABR. A FABR vai acabar, aconteceria. Mas assim, tinha que ser em 2025, cara. Assim, durante todo esse tempo, como a gente bem abordou aqui, nunca saiu de pauta essa unificação. E eu acho que o grande diferencial aí, a grande cereja do bolo, é a questão esportiva, a questão de... a gente sabe os problemas que tiveram durante a eleição, mas assim, a gente vai trazer aí na segunda para 10 mais detalhes, mas acredito que o grande benefício é esportivo, da gente conseguir fazer chaveamentos até mesmo no nível nacional, né? Que na BFA ficava muito limitado àqueles times que estavam ali, a gente sentia necessidade, a gente sentia que assim, caramba, se tivesse esse time do Brasileirão aqui, ia dar muita corda. Então, assim, acho que politicamente sempre houveram divergências, mas esportivamente, os clubes, se você chegasse ali em 2022, 2023, 2024 e perguntasse se eles queriam cruzar com os times do outro campeonato, assim, era unânime, todo mundo sempre quis. E diante de todo o cenário que a gente vem vivendo aí, né, no FABR, como você bem falou, questão da filiação da IFAF, hoje o FABR a gente exporta jogadores, o campeonato mudou muito, são 15 anos aí de campeonato nacional acontecendo e não cabia mais. A gente sabe que não é como é feito há 15 anos atrás, a gente sabe que evoluiu em muita coisa, tem coisas a corrigir, sim. Agora, esportivamente, eu acho que a gente vai estar num nível muito bacana para a temporada e os confrontos aí que estão previstos de acontecer, sem dúvida nenhuma, vão agradar muito mais do que a gente estava vendo nesses 3 anos aí de separação. E eu acho que é muito legal porque também as propostas agora vão mudar um pouco, né? De como joga, como se joga, né? Quem joga contra quem. Eu até acho que a gente viu, né, no projeto, né, uma tentativa de se equilibrar muito bem. E é importante que a gente sempre lembre, né? Não é que agora que unificou só vai ter uma divisão, né? A gente vai ter
né, pelas conversas que eu tive sempre com o pessoal da CBFA, uma segunda e uma terceira divisão, né, que vão continuar acontecendo, que também são muito importantes, porque a gente sempre fala, para que o time chegue, né, nesse ponto onde ele vai estar jogando numa... Eu acostumei a chamar de D1, né, porque a gente vai ter outras divisões, mas você tá jogando, para você chegar nessa divisão principal e jogando bem, você tem que passar por esse processo. Né, um time que, por exemplo, a gente sabe que vai jogar essa primeira divisão, que é o Ocelotes aqui de São Paulo. Uma novidade, é uma das novidades. Foi 2 vezes campeão da segunda divisão até dar esse próximo passo. E eu acho que é um time que, dentro ali do cenário do Sudeste, chega pra fazer o seu incômodo, chega pra incomodar e pra brigar, entendeu? Então... Além disso, também tem o fato de que alguns times aí da D1 também já tem suas equipes de desenvolvimento e usam aí segunda e muito provavelmente nessa temporada a D3 para botar seus atletas mais novos, para dar uma rodagem melhor, para nas próximas temporadas promoverem aí. Exato, né? A gente sabe que, por exemplo, o Croco deve fazer isso de novo, né? A gente ouviu conversas de que talvez, acho que o Locomotiva faça isso. Locomotiva também é um time que pode botar... E é muito importante que a gente veja também uma coisa que é, por que tal time está jogando na primeira divisão quando ele não ganharia de um time de D2? Porque o Brasil é gigante. Então a gente também tem que atender a essa realidade, por exemplo, de que entender que alguns times vão jogar na primeira divisão até que ali dentro se tenha uma competição muito maior ou que se tenha condições de se viajar o Brasil inteiro, né? Que hoje até não porque acontece. A gente também não só tá falando de nível técnico, né? Tem a questão de toda a estrutura também. Se é um time que consegue viajar, se consegue receber bem os jogos, se consegue manter uma estrutura de D1, e a gente sabe que tem muitos times aí na D2, como é o caso do Ocelotes e outros que eu vou entrar aí como novidade, que conseguem sim cumprir esportivamente e também fora de campo. Exato. Bom, e aí no laço a gente faz o nosso primeira para 10. E indo pro nosso segundo tema, né, relógio na tela, nossa segunda descida é: qual o formato, Rain, desse novo campeonato nacional? Importante a gente falar, todas as informações que a gente está passando aqui são informações passadas oficialmente pela CBFA, que a gente pode estar divulgando, né? Então, tudo que a gente vai falar agora, que o Rain vai explicar do que a gente já tem de informação, é informação vinda da CBFA que já pode se falar e divulgar. Era pra ter preparado aquela vinhetinha. Ok, mano. Então, o FABR Network, o Terceira para 10, a gente, desde que começou a unificação, vem sempre entrando em contato com os times, como a Ornelas falou aí, alguns times já confirmados, alguns times que serão novidades. E nessa semana a gente conseguiu apurar mais um pouco do que vai ser essa temporada de 2025 desse campeonato unificado, e vamos trazer agora para vocês com exclusividade informações bem importantes. Então, assim, todo mundo que tá ligado no podcast, quiser pegar seu caderninho para anotar, a gente tem os detalhes revelados desse campeonato 2025, projeção aí de 35 times, Ornelas, disputando 91 jogos. Só na primeira divisão, viu? Só na primeira divisão. Os detalhes que a gente tá dando é da primeira divisão. A projeção aí do lançamento completo do campeonato por parte da CBFA está sendo projetado aí para a primeira semana de junho, mas o que a gente já pode adiantar para vocês, serão 35 times, o campeonato vai ter 91 jogos de temporada regular temporada regular e os seus playoffs, que a gente vai destrinchar um pouquinho mais ao longo aí de 17 semanas. A expectativa é que esse campeonato comece já na primeira semana de julho e se estenda aí até novembro, então assim, 5 meses de campeonato, e o formato, a gente dá para dizer que já viu algo parecido, Ornelas, antes? Sim. Esse formato de conferências. E é importante a gente falar, né? 35 times que vão estar divididos em 4 conferências, né? A Conferência Sul, a Conferência Sudeste, a Conferência Nordeste e a Conferência Centro-Oeste-Norte, né? Que vai juntar... Tem um híbrido ali das duas regiões que a gente falou no Primeira para 10. Sim. Sempre foram as equipes que deixavam lacunas por causa de agenda, de distâncias também. Pra quem né? lembra, o Manaus ano passado teve que viajar para Brasília uma vez para jogar e receber o Galo em casa para ter um calendário mínimo, né? Porque o Manaus é um time que tá bem mais estruturado e precisava desses jogos, né? Para você ter noção, né, a gente conversando aqui, apurando com os times, né, também com a CBFA, para o Manaus é mais vantajoso viajar para São Paulo e para Brasília do que ele viajar para Belém, por exemplo, para enfrentar o Vingadores, como sempre enfrentou, o Remo Lions também, como sempre enfrentou. Então, assim, o Manaus é um desses times que tem muito interesse nessas partidas interconferência, e que nesse caso agora, né, com esse campeonato desse ano, vai se unir aí as regiões Centro-Oeste e Norte, formando um grande bloco. Mas o interessante é que dentro dessas conferências vão ter
seus grupos ali divididos, né? Parecido um pouco com o que é a NFL. A gente tem lá as duas conferências e dentro cada divisão, no caso daqui do campeonato da gente, do brasileiro desse ano, 4 conferências, como você bem falou, e dentro de cada uma delas, 2 grupos, com exceção do Sudeste, que a gente sabe, né, que historicamente é a região com mais times. E aí a gente vai ter 3, né, no Sudeste, então todos os outros vão ter 2. O formato de disputa, né, como a gente já até falou, são 4 jogos de temporada regular, então é uma temporada regular mais enxuta. E é muito importante a gente falar, nos playoffs, né, a gente ainda vai ter muita coisa regionalizada até realmente a galera se cruzar, porque a gente vai ter wildcards de conferência, semifinais de conferência, final de conferências e aí semifinal nacional e final nacional, que é onde a gente deve ter, né, o cruzamento, né, dos 4 campeões de conferência, e isso é muito legal, né, e a informação que a gente tem é que a tabela da primeira divisão ela tá pronta e já aprovada com os times, né, então assim, é muito bom que a gente já tenha tudo certo, tudo definido, porque essa era uma questão que pra mim era problemática com BFA e CBFA brigando ali por times, porque, e isso eu posso falar por experiência própria, tinha time que falava comigo, eu vou jogar meu nome nos 2 campeonatos, quem me oferecer a melhor tabela ou quem me oferecer as melhores condições eu vou jogar lá, entendeu? Que de certa forma não tá errado o time pensar desse jeito, o time tem que pensar no que era o melhor pra ele, só que isso para as instituições, ferrava tudo. Né? A gente, quem lembra na D2 do ano passado, a gente teve 4 times desistindo há um mês do campeonato começar, né? Então houve uma necessidade de adaptação muito grande, né? Então é muito importante a gente ver que essas 35 equipes estão confirmadas, a tabela está pronta, né? A gente já tem a previsão, né, de estreias e datas e tudo mais, e mais uma vez a oficialização de todos os times. Óbvio, a gente pode projetar, inclusive na terceira descida a gente vai projetar algumas coisas, mas todos os times que vão estar participando vão ser oficializados na primeira semana de junho, né? Quando a CBFA vai ter a divulgação, obviamente, do seu novo campeonato, de tudo que vai acontecer. E aí a gente deve ter os 35 nomes, né, Rain, que todo mundo quer escutar. Quais são os 35 nomes, como é que ficaram esses grupos aí, né? Que é a partir daí que a gente vai saber como é que vão ficar esses confrontos de temporada regular. Porque, como você bem disse, a gente vai dar uma projetada aí nas coisas e como é gostoso a gente poder, finalmente, né, não ter que estar analisando onde é que aquele time tá, onde é que esse outro tá. Não, agora tá todo mundo junto e, assim, todo mundo se preparando. E eu acho que o mais legal de tudo é a gente já ter essa tabela pronta 3 meses antes do campeonato sair, porque, assim, dá para os times se organizarem, dá para fazer cálculo aí de distância, de viagens, porque, querendo ou não, a gente sabe, o campeonato começa a temporada regular, mas tá todo mundo pensando naquele chaveamento final ali, quando cruzam, né, as conferências. Esse modelo, para quem não tá lembrado, lembra muito o modelo do que a BFA propôs, né, um modelo que já vinha seguindo, na verdade, desde 2016, quando teve unificação, de se separar por conferência, dos campeões da conferência depois se cruzam até chegar nessa final. E assim, expectativa muito alta mesmo, e bacana que já tem tudo com muita antecedência pra gente projetar, cara, eu quero projetar. É isso, né, então, e é muito legal porque assim, a gente também vai ter uma questão de, como também, né, obviamente a BFA fazia, a gente vai ter uma preferência de final, né, então, conferências que vão ter preferência do 1 ao 4 em serem os mandantes da grande final, né, como a BFA adotou, né, nos últimos anos. E eu acho que isso é muito importante, porque aí, obviamente, os times também vão querer mais do que nunca buscar e os times vão ter o tempo para se preparar, né? Porque eu sou realista e eu tenho medo de que desses 35 alguém pule do barco depois de perder o primeiro jogo. Porque a gente sabe que isso pode acontecer, a gente torce para que não. E eu acho que parte de você preparar os times é essa. 3 meses para o campeonato começar, você já sabe quando joga, onde joga, contra quem joga. Entendeu? Sim. Então é um desafio, obviamente, jogar um campeonato brasileiro, mas, né, os times estão aí tendo toda essa condição. E eu gosto também que a CBFA, né, e as pessoas que estão gerindo esse campeonato tiveram também aquele cuidado de não querer fazer demais. Não, porque a gente vai colocar um sul-sudeste aqui, um norte contra nordeste, o centro-oeste joga um pouco aqui, um jogo lá, para às vezes, de repente, atender ali alguma vontade, né, eufórica de ter alguns jogos que a gente quer muito, mas nesse momento eu acho que o importante era isso, era fazer um campeonato não fechadinho, porque eu acho que é um campeonato grande, 35 times na primeira divisão. Sim. É muita coisa, sim, mas assim, você conseguir fazer que todo mundo jogue bem,
que se for viajar, vai ser quando precisar mesmo, né? Só vai ter que sair da sua conferência numa possível semifinal. E aí a gente espera que times que cheguem até uma semifinal tenham essas condições e essa organização, né? E eu confesso pra você que eu tô bem animado. Eu gosto do cruzamento, eu gosto da ideia de grupos também, porque a gente deve ter uma projeção aí de grupos mais fortes, que passa mais gente, grupos mais fracos, que só o melhor vai passar. Então a gente vai ter algo bem, bem legal pela frente. Eu acho que essa primeira temporada vai ser uma temporada para a gente conseguir estabilizar o formato, né? Consolidar um formato de fato. O que não dá também, assim, para a gente unificar nesse ano, no ano que vem, chegar e ter um formato completamente diferente. Sim. Os times que vêm aí da BFA, eles já estão mais ou menos acostumados com esse tipo de chaveamento, com esse tipo de bracket aí, de disputar contra equipes de outras conferências, algo que os times da D1 não tinham. Tava muito restrito ali às regiões sul e sudeste. Se eu não me engano, só tinha o Gama Leões de Judá na D1 do ano passado, do Centro-Oeste. Eu não lembro de outra equipe. O Manaus, que chegou a jogar os 2 campeonatos no ano passado, se fixou apenas na BFA. Então, assim, eu acho que vai ser um período de adaptação também para esses times aí. A gente sabe, a D1 tinha muitos times de São Paulo. Sim. Agora eu vou ter que dar uma viajada mais aí para pegar mais times aí de Minas Gerais. E vai ser muito legal a gente ver essa mudança, porque no Brasileirão o saldo valia muito. Sim. Né? Então, e agora, tipo, eu tenho o melhor saldo, eu vou mandar o meu jogo em casa, obviamente, na final? Não necessariamente. Sim. Exatamente, então assim, a expectativa é ótima, mas quando a gente para pensar em quais eram os times que estavam na BFA, quais eram os times que estavam no D1, quando a gente começa a organizá-los geograficamente ali, a mente começa a explodir, porque as possibilidades aí são muito boas, e assim, minha maior ansiedade para chegar nesse mês de novembro. Ano passado eu viajei para Timbó para fazer Rex e Marinas, primeira vez na história que o Marinas saiu de Pernambuco. Nesse ano, expectativa de outros confrontos aí entre regiões diferentes, vai ser muito bacana. Bom, e já que o nosso papo é confrontos, a gente vai para a terceira descida, terceira para 10. Quais as principais expectativas, olhando para esse nacional, e quais os nossos jogos mais esperados? Eu falo para você que eu e Rainha, a gente separou alguns jogos aqui, e é muito engraçado como a cabeça de cada um ela vai para um lado. O Rainha vai falar primeiro, porque ele trouxe o jogo que é o mais falado, que muita gente quer, e obviamente a gente espera que aconteça, né? Eu acho que é um jogo que esse dá pra CBFA atender nossos pedidos. Tem que ter. Se esse jogo não tiver assim, é pra gente botar tudo abaixo. Acaba o FABR, de fato. Acaba o FABR. É máfia. Parei, família, parei. Parei. E é Curitiba Crocodiles em Timbó Rex, né? Um provável jogo da Conferência Sul, Rainha. Então, a gente está falando aqui não só de 2 dinastias do sul do país, elas se localizam no sul do país, mas são 2 grandes dinastias do futebol americano brasileiro. A gente está falando aqui de 2 times que são tricampeões nacionais e que estão no top 3 em todos os rankings de finalista. Final de conferência, eles estão lá. Final de estadual, eles estão lá. Final de título nacional, que era o famoso Brasil Bowl, né? Todos estão lá, o Crocodiles e também o Timbó Rex. E é um confronto que, assim, historicamente, todo mundo sempre quis, quando teve a época, né, no torneio Touchdown, o Rex jogava o torneio Touchdown, o Crocodile jogava o campeonato da CBFA, se gerou essa expectativa muito grande, e aí em 2016 teve esse confronto que, assim, o Rex vem se dando melhor, foram 6 jogos aí, desde que unificou e que as 2 equipes passaram a se enfrentar. O Croco só ganhou 1, mas também compensação para mim foi o jogo, que foi naquela temporada de 2017, que começa o Rex ganhando do Crocodiles lá em Curitiba, que era algo super difícil de acontecer. O Rex nunca perdia, o Croco nunca perdia em casa. O Rex vai lá no primeiro jogo, ganha do Croco lá dentro, e o troco vem ser dado só na semifinal, quando o Croco estava totalmente desacreditado. Ganha do Rex dentro do Vale da Morte, é campeão do Sul e acaba perdendo ali, né, a semifinal nacional para o Sada Cruzeiro, que viria a ser campeão, viria a ser campeão contra o Spectros, né? Contra o Spectros, mas assim,
diante de todo o contexto que teve, sabe, cara? Assim, no ano passado, o Rex foi eliminado pro Mariners em casa, numa temporada marcada ali pelo Rex por muitos jogadores dobrando, quase 80% do time do Rex eram de jogadores que estavam dobrando. O Croco, a gente não precisa nem falar da tragédia que teve, né? Aquele acidente de ônibus que acabou vitimando 3 pessoas. Então, assim, é muito uma temporada, pelo que a gente vê do Croco, de querer mostrar, de querer fazer pelos 3, de querer fazer pelo elenco. A gente viu aí a volta do Atos Daniel, que tava no Mariners, indo pro Croco aí de volta, o Rex fazendo o seu tradicional trabalho de lapidar, né? Não sei se no Nacional o Atos joga lá não, viu? Será? Então o Atos é um cara que ele é muito fiel aos... Mas o que eu vou falar pra vocês o Croco do brasileiro não é o Croco que tá jogando Paranaense. Então, e o Rex que tá jogando... O Rex que tá jogando Catarinense também não é o Rex que tá jogando... Então... É o jogo, né? A gente não pode negar. É o jogo que todo mundo tá querendo ver. O jogo que eu também quero muito ver, e eu sempre falo, tem jogos que a galera não consegue entender, mas a gente que produz e consome conteúdo, a gente tem alguns jogos que a gente quer ver. Um jogo que eu quero muito ver é Manaus e Cavaliers, pô. Que era um clássico no norte, entendeu? E Manaus, né? Cavaliers e Manaus, né? Cavaliers e Manaus, né? Então, assim, era um clássico do norte, né? O Cavaliers chegou até jogar após pandemia, jogou em 2022 pela CBFA. É um time que tem título de Conferência Norte, pô. Exato. Então, é um grande time. E Manaus realmente tomou de assalto o Norte. Já discutimos o bom e o ruim do que Manaus fez ali pra tomar realmente a sua região. Só que vai ser muito legal ver o Cavaliers de volta, ver se o Cavaliers consegue trazer time competitivo, ver como o Manaus vem. Manaus foi um time que se reforçou muito, né? Tanto em comissão técnica quanto em elenco. Muitos jogadores estrangeiros, né? De mercados paralelos aí, que a gente não era acostumado. Não estava imaginando, né, por assim dizer. E é um jogo que eu quero muito ver, porque o Manaus é um time muito curioso, muito interessante, né? O Manaus é um time muito interessante, que ele tá numa região do Brasil que a gente ouve, né, dos jogadores que vão pra lá, ou da galera que tá lá, que é uma região que é mais difícil, né, de você conseguir fazer as coisas, é mais difícil pra sair de lá também pra fazer jogos. E o Manaus é um projeto que tenta, né, fazer isso, tenta dar esse próximo passo. E é muito interessante, né? A gente vê ali dentro do norte, né, nessa conferência Centro-Oeste-Norte, que vai ser muito, muito legal. Tá até um clássico, de fato, né? Um clássico local, trazendo pra dentro da conferência. É muito interessante. E, assim, o fato do norte poder cruzar com os times do Centro-Oeste também é uma outra possibilidade sensacional, né? A gente já vinha vendo isso acontecer aí na BFA. O norte nunca conseguiu avançar, né? Mais um pouco aí, chegar numa disputa aí nacional. Vamos ver como é que a volta dessa rivalidade local se dá uma aquecida, se dá uma movimentada no mercado. Esperar também quais serão nessas movimentações do Cavaliers, porque o Manaus já anunciou um bocado de gente aí. Mas é um jogo que eu também estou extremamente curioso. A volta do Cavaliers para a elite, né? Do Cavaliers. Um outro jogo, que aí eu acho que a gente vai pegar todos vocês de surpresa, e a gente não sabe se esse jogo vai rolar, né? Mas gostaríamos. Stepos e Brown Spiders, né? Que são, teoricamente, os times 2, né? Dos seus estados, né? Isso. A gente tá falando do Brown Spiders do Paraná e o Stepos de Santa Catarina. Stepos, inclusive, a gente tá gravando na terça-feira. Stepos que enfiou quase 50 no último final de semana e vai pra semifinal do Catarinense. Porque eu acho que é muito sobre isso também. Não precisa ir muito longe pra fazer jogos legais, né? E esse, com certeza, eu acho que é um jogo que vai ser muito maneiro da gente ver. Um time que a gente tinha até comentado, que eu acabei nem colocando aqui no roteiro, mas eu vou acabar falando, é o Juventude. Juventude que era União da Serra, que acho que era Juventude antes de virar União. Isso. E ano passado não jogou nada por conta do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Sim. Então é um time também que eu quero ver. É um time com uma baita de uma estrutura, tá? Uma baita de uma estrutura. E quando a gente pegava o União, o Juventude, era um calendário muito cruel, porque era Rex, Soldiers, o Almirantes, por exemplo, no último ano. O sarrafo sempre estava muito alto, né? Exato. Pra o Juventude. Ainda acho que vai ter dificuldades dependendo do grupo que cair. Mas é o que você tinha falado quando você estava falando do Sul. Vai diversificar. Vai ver coisa nova. A gente sabe qual é a Tier 1 do Sul, né? A gente sabe que é Rex, Croco, os Soldiers ali correndo por fora como uma terceira força. Sendo que essa quarta força do Sul tá muito nivelada, cara. Os times estão muito parecidos ali. Como a gente falou aí de Brown Spiders e de Stepos, querendo ou não, são os dois que têm um pouquinho mais de destaque em relação a essa turma que tá mais nesse meio conturbado aí. Mas Juventude chega forte. Bravos tem um elenco renovadíssimo. Bravos também tá na D1. Eu falo D1, mas é... D1.
Então, assim, são jogos ali que não são dos times que estão nos holofotes ali, que estão nos spotlights, mas que estão num nível técnico muito parecido e que não vinham se enfrentando, Sim. entendeu? São times que estão acostumados a jogar, que se calejam muito, assim, uma coisa que eu sempre falei aqui do Nordeste, o Spectros, quando chegou naquela sequência de 11 anos aí, sendo campeão consecutivo no Nordeste, 2 títulos nacionais, sempre que eu conversava com o pessoal do Spectros, eles falavam, o principal time a ajudar o Spectros a crescer foi o Marinas. Por quê? Porque eles estavam a vida toda forçando a gente a atuar no alto nível. E assim, se o Croco hoje é o que é, se o Rex hoje é o que é, muito se deve também aos confrontos que eles tiveram com os Tepôs, com o Brawl Spiders, e outra época também tinha o Paraná HP, hoje a gente já vê aí, hoje o Calvary Cavaliers, né? Tentando aí uma remontada, mas assim, é outro confronto que eu tenho muito interesse, mas também não vamos esquecer, a gente tá falando aqui de confrontos que não aconteciam, mas um confronto que já aconteceu, assim, veio se repetindo nos últimos anos, e que eu tenho uma baita de uma teoria, é Recife Mariners e Fortaleza Tritões. Eu acho que, assim, depois de Croco e Rex, cara, vou usar, tá? Eu acho que o Mariners e Tritões estaria hoje num nível técnico maior do que um Rex e Croco. Sim. Tô mais ansioso pra Rex e Croco. Não é loucura, não. Tô mais ansioso pra Rex e Croco, tô. Porém, nível técnico, jogo jogado ali dentro mesmo, Mariners e Tritões. E vou te falar, pra mim não é o único jogo, não. Pô, essa Cavalaria 2 de julho aí, muito arrumada. Como fugiu agora o nome do quarterback? O que foi dessa temporada? Que tava no Tritões, inclusive, 2 anos atrás. É o Quentin, né? É Quentin Williams, é ele? Não. Quentin Williams. O Quentin Williams, isso mesmo. Quentin Williams, comandante da Cavalaria, cara era o Wolves com o Jenkins, com um head coach gringo, com outro gringo que tá chegando. O Nordeste é muito forte, pô. E fora que a gente vai ter, né, Sabres, que a gente já sabe que vai jogar, né, e a gente fala, tem times que inevitavelmente a gente já projeta porque a gente sabe que vão jogar, times que já falaram, né, mas pra gente fechar, eu acho que, mais uma vez, tem jogos no Sudeste também que podem acontecer que eu quero muito ver, né? Eu quero ver esses Spartans aí jogando contra times de Minas Gerais. Eu queria muito ver um Galo e Spartans aí. Galo os dois Spartans tiratema dos dois vice-campeões da última temporada. O Vailers também aí, podendo enfrentar um Vasco da vida, jogo que nunca teve antes. Tem muito confronto interessante. E vocês não perdem por esperar. É isso, meu povo. Então, ó, 30 minutinhos de relógio pra vocês, entregues e muito bem entregues. Falar pra vocês que eu gostei muito mais desse formato também, onde a gente seguiu ali uma linha de um tema só. Mas é isso, hein? Lembrando, galera, todas as informações que a gente passou são informações da própria CBFA, né? Que a gente falou com o pessoal da CBFA, falamos exatamente, confirmamos algumas informações, né? E a gente sempre apurou junto com os times também, né? São meses e meses aí. E assim, a gente não quis revelar também um pouquinho de detalhes a mais para não prejudicar também todo o planejamento que tá sendo feito, né? Pela CBFA para essa temporada, assim, deu pra gente dar um panorama legal aí de equipes, de jogos, de como vai ser o formato, a divisão aí dos chaveamentos. O resto você tem que esperar um pouquinho mais aí para ver na CBFA. Assim que a gente tiver uma coisa de D2, D3, ou seja lá o nome que for, a gente traz aqui também, a gente faz. E já antecipo pra vocês que teremos o Power Rank da temporada lá no meu canal do YouTube e Rain já está convocado pra live. Rafa Cerqueira, eu sei que é um cara que é viciado, né, em Power Rank, então estará lá também, né? Tier list, e agora, basicamente, todos os times aí que jogam no primeiro semestre já jogaram, né? Entrar em pelo menos um jogo já dá pra gente ter uma base legal. É isso, então já saibam disso, né? Vai ter. A gente sabe que todo mundo vai pedir e a gente vai trazer pra vocês, mas... Rain, é isso então. Programa 01 entrega agora. Agora sim, oficialmente, e trazendo aí exclusivas, né, sobre essa unificação, desse nível pra cima a partir de agora. É isso então, meu povo. Muito obrigado a todo mundo que acompanha aqui com a gente. Deixa nos comentários qual confronto você quer ver. Deixa aqui nos comentários qual confronto você mais quer assistir. E mais uma vez, deixa nos comentários também temas que vocês acham legal que a gente possa falar. A gente tá discutindo algumas coisas. Com essa ideia do formato novo, a gente vai sempre buscar um tema principal e destrinchar dentro deles em 10 minutos cada um desses 3 temas. E outra coisa, Ornelas, pra não esquecer...
para não esquecer, quem quiser conhecer um pouquinho mais aí de boa parte desses 35 times, acessa aí o site do FABR Network, fabernetwork.com.br. Tem tudo lá sobre esses times. No site hoje tem 30 equipes, tem as novas aí que estão para entrar, mas assim, você já consegue ter uma noção bem bacana aí de quem são os jogadores, conferir rankings. A gente lançou ontem uma página de mercado que dá para saber quais são os jogadores que estão mudando de time aí, tudo para essa unificação 2025. E é importante a gente sempre falar também, né? Quando a gente trouxe semana passada os rankings, tá tudo lá no site. Que a gente não falou de todos os times, mas todos estão lá no site e você vai poder acompanhar tudo certinho. Ó, eu já tô até abrindo aqui esse mercado, tá legal, tá maneiro isso aqui, viu? Tá legalzinho, né? Tá maneiro demais. Então, ó, dá pra fazer um programa depois só falando aí dessas movimentações que tiveram, porque teve time aí que fez arrastão em rival, tá? Rapaz, calma, América Locomotiva. Calma. Mas é isso, meu povo. Muito obrigado por estarem com a gente aqui em mais um Terceira para 10 podcast. Semana que vem a gente tá de volta. Toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, para você acompanhar. Um grande abraço a todos e tchau!